Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Como vocês podem ver, esse cenário meio movimentado aqui atrás de mim, a gente está falando diretamente do Terteiro. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento. Muita gente boa para entrevistar, para produzir conteúdo para vocês. Inclusive, se você está aí e não se inscreveu no canal, já me dá essa moral, né? Tá esperando o quê? Dá um joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem, engajarem aqui, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto. Entregar para mais e mais famílias. O nosso intuito é entregar informação de qualidade e gratuita. Então, bora fortalecer a nossa rede de apoio, participar e se inscrever, eu conto com essa ajuda. Falando, inclusive, de apoio, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que trouxeram o Altispod aqui para o Terteiro, é o IEPSIS, sim, o Instituto da Emília Gama e do Dr. Paulo Liberalesso. É um instituto maravilhoso, com profissionais super capacitados e muitos cursos de capacitação, então dá uma olhadinha aí. E é isso, pessoal. Dá uma olhadinha lá na plataforma. Tem cursos para profissionais, cursos para mães, pais, cuidadores, pós-graduação. E o Altispod tem um cupom de desconto, sim. Se você colocar lá o nosso cupom Altispod, te dá 10% de desconto em todos os cursos livres e na pós-graduação em análise de comportamento. Então, se você já estava aí pensando em fazer essa especialização, aproveita essa deixa, tá bom? E vamos para o nosso bate-papo de hoje, né? O Terteiro é um seminário que ele vai unir artes, esporte, tudo fora da caixinha, né? E não só aquelas terapias tradicionais que a gente vê, né? Batendo na tecla, assim. Então, a gente sabe que o autismo é muito mais complexo que isso. Nós estamos falando de cérebro. Então, a gente precisa pensar além, né? E por isso que é tão importante o tema que a gente escolheu. Nós vamos falar sobre os esportes e o papel dos esportes na inclusão, desenvolvimento cognitivo, como forma de tratamento mesmo para as nossas crianças e adolescentes e adultos. Que é inclusive o que nós vamos falar aqui também disso. Recebam com muito carinho os meus convidados, Cadu Lins e Thiago Toledo. Uma salva de palmas, gente! Sejam muito bem-vindos. Gente que agradece o convite, participar aqui. Seu podcast é algo que a gente já acompanha há algum tempo. Acho incrível. Salva de palmas de novo aqui. E vai ser um prazer participar, conversar um pouquinho aqui. Contar um pouquinho da nossa história nesse exercício aí. Enfim, vamos conversar. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Acompanho o trabalho de vocês e vamos lá porque vai ser muito produtiva. Vocês dois são professores de educação física. Perfeito, formação inicial, sim. De formação inicial. Sim. É porque, assim, a nomenclatura, né, assim, de como que se refere. É profissional de educação física. Profissional de educação física. Sim. Tem uma diferença de... Não, acaba que é regulamentação. Se chama profissional e não... Profissional de educação não física. Não educador físico. Não educador físico, entendi. Sim. Tá. E vocês estão atuando nessa área, assim, do autismo há quanto tempo? Vou te falar, caí de paraquedas nessa área, essa é a verdade, 2012 foi quando comecei a trabalhar com autismo sem ainda ter estudado autismo, essa é a verdade, tô falando. Começou a aparecer crianças e tudo mais, então foi aí que eu comecei a estudar autismo ali, em 2012 para 2013. Por quê? Por que essa loucura toda? Porque assim, né, eu sou mãe de autista, sou esposa de autismo, veja, não tive muita escolha. Agora, e vocês? Minha especialização foi em desenvolvimento motor infantil. Eu tive a oportunidade de estudar fora do país, ciência do exercício, quando voltei estudei desenvolvimento motor infantil. Então chegava para mim muita criança com atraso na marcha, no andar, criança com falta de força, com hipotonia, chegava criança que a mãe queria que ele fizesse esporte.
tema de hoje que a gente vai conversar, e ele tinha alguma dificuldade de ficar na fila, de chutar a bola forte, essas eram as queixas que chegavam para mim. E aí, obviamente, a gente estudava todo o desenvolvimento motor, se era fase maturacional, se era falta de estímulo, se era falta de força. Essa era a minha vida. Até que começaram a chegar crianças, adolescentes ali que não era falta de força, não era desenvolvimento motor, não era estágio. Era alguma coisa a mais. E eu comecei a dizer, mãe, preciso que a senhora vá no médico, porque provavelmente a gente tem algum comprometimento neural. E aí elas iam pro médico, pro neuro, e voltava com o diagnóstico. Autismo. Foi na época da publicação do DSM-5. Tá. Que era quando saiu o CID lá. Que aumentou os critérios, e aí começou o aumento aí de diagnósticos. Autismo, grau de suporte 1, autismo, grau de suporte 2. Eu digo, opa, peraí, então agora eu tenho que estudar mais a fundo isso, porque não era só a parte motora ou a parte muscular, tava entrando cérebro, né, como você mesmo falou. Sim. E aí foi por isso que eu entrei e de repente só fez aumentar o número de crianças e adolescentes. E aí invadi a área e estamos aqui até hoje. Que legal. E você, Thiago? Eu trabalho com pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista há 20 anos. Trabalho com equipes multidisciplinares. Comecei na piscina e é impressionante como essas queixas chamam muita atenção da gente. Porque lá em 2003, 2004, eu era estagiário ainda de uma escola de natação e eu recebi uma criança de 5 anos e uma turma, o professor conduzia a turma, eu era estagiário, eu ficava com essa criança, dando uma atenção individual, e aquela criança de 5 anos não falava, ela andava na ponta dos pés, ela tinha alguns comportamentos ali que me chamavam muita atenção. Sim. E eu fui conversar com a mãe dessa criança para saber qual que seria a melhor forma de eu, da academia, atender essa família. Que a gente também fala de acolhimento, né? Sim. E essa foi a primeira vez que ela falou autismo. Não era o DSM-5, né? Porque era em 2003, 2004. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar autismo. De lá pra cá, já se passaram 20 anos e comecei a estudar em 2003 e nunca mais parei. Então, hoje eu atendo com as equipes, em parceria com as equipes do Brasil e fora do Brasil. Então eu dou intervenção tanto na parte aquática como na parte terrestre. Que legal, como parte da equipe multidisciplinar, né? Sim. Que é isso que eu acho que tem que abrir a cabeça, assim, dos pais, das famílias, de entender o esporte ou o exercício físico como tratamento igual os demais, né? Com a mesma importância. Eu sou suspeito pra falar dessa área, gente, porque eu acho assim, eu acho que a gente leva uma grande vantagem, não querendo levar vantagem, não é isso que eu quero dizer, mas assim, ó, ter alguém que cuide de parte de exercício físico, parte motora dentro de uma equipe é fundamental, é incrível assim, porque eu digo, a gente não pode tratar o autismo, a gente tem que tratar o autista, então às vezes a gente tem criança, vou te falar, Mirella, que ele tá com sobrepeso, por exemplo, obesidade, vou pegar logo a obesidade aqui. Muitas vezes, na hora que tu resolve a obesidade dessa criança, através de exercício, ganho de massa, ganho de perda de peso, tu reduz medicamento que ela toma, tu reduz a timidez, vou chamar de timidez aqui, aquele déficit social que tu tinhas, tu reduz. Sim. Porque agora ela se sente mais à vontade para estar participando de um esporte, alguma coisa. Então, a parte de atividade física, de psicomotricidade, daqui a pouco a gente entra um pouco nisso, ela precisa estar dentro de uma equipe. Muito, muito, porque os estudos mostram que a prevalência do déficit motor passa de 80%, 85% nos transtornos, no transtorno do espectro autista. E as pesquisas estão mostrando a importância da intervenção motora. E o que acontece? A melhora não é somente na parte motora, começa a melhorar na comunicação, na interação social. Afinal de contas, o esporte é uma ferramenta incrível para promover interação social, sim, desde que seja bem conduzido. Sim. E a parte do remédio que o Cadu falou, converso com muitos médicos, atuo em cerca de 30 equipes atualmente, e essa fala da retirada ou a diminuição dos remédios, isso é cada vez mais presente. Por exemplo, ansiedade. Remédio para ansiedade não precisa ser diagnosticado com transtorno. Sabemos que a ansiedade é alta na população, sim, mais alta ainda no TEA, né? E o que o médico muitas vezes fala? Vai fazer um exercício físico, vai fazer uma atividade física. No autismo não é diferente. Sim. Eu acho assim, ainda é negligenciada essa importância da parte motora. Está melhorando, tem melhorado. Sim. Mas eu digo assim, por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico de autismo,
uma das associações automáticas que todo mundo faz, tipo, questão sensorial. Ah, é autista. Quem não sabe nada de autismo já pensa num autista tampando os ouvidos, ou que fica se balançando, ou que não fala, não faz imediatamente a ligação com a parte motora. Então, do meu filho, por exemplo, eu tive o diagnóstico do Arthur com 2 aninhos. Eu nunca imaginei que ele tivesse questões motoras. Por quê? É um menino parrudo, fortinho, anda, corre, brinca. Não, brincar aí eu exagerei, né? Com 2 aninhos, não, realmente. Mas eu não entendia dessa parte motora. Aparentemente, não via nada, né? Mas, quando... E também não foi algo que foi atentado para mim logo de início, assim como foi passadas outras terapias. Não foi algo que me direcionaram para essa questão motora dele. Depois que eu fui vendo a quantidade de prejuízos que o Arthur tem, né? Então, se eu soubesse lá atrás, eu teria conduzido muita coisa diferente nessa parte estrutural do corpo dele. Essa tua fala tem alguns pontos bem relevantes, Mirella. Por que não te conduziram para isso? Assim, você como mãe, obviamente, os primeiros sinais ali que você se incomoda geralmente é fala, Sim. A não sociabilização, e parte motora acaba de fato ficando lá atrás, relegado para lá atrás, assim, como em qualquer área, como em qualquer população, tá? Não só no autismo. Sim. A gente tá falando de uma população hoje de 8% da população é fisicamente ativa. 8%. No TEA cai para 3%. Então, assim, exercício físico deveria ser o remédio mais consumido do mundo, mas é o menos. Então, no autismo, ele vai ficar lá para trás porque, primeiro, a população não tende a enxergar o exercício como uma ferramenta de desenvolvimento. É sempre o supérfluo. E segundo, tem pouca gente na área. Pouquíssimo. Acho que eu tô com o Tiagão aqui falando, é quase um apelo, assim, tipo... Pouquíssimo. Eu acho que a gente ainda vai muito em faculdades hoje, em pós-graduações. Eu rodo o Brasil dando treinamento em pós-graduações, dizendo, gente, o autismo precisa da educação física. O último slide da minha apresentação geralmente é profissionais da educação física, por favor, venham para o autismo. Muita criança, adolescentes e adultos precisando de desenvolvimento motor e ninguém tá estudando isso. Então, quando não te falam também que o desenvolvimento motor deveria estar atrelado ao desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, é porque pouca gente sabe disso. Sim. A gente está enfrentando um problema grave de falta de profissionais na área. Muito. Olha que coisa. Não tem mesmo. Então, assim, aí eu falando assim, eu tô no interior de São Paulo. Não tô numa cidadezinha pequena. Né? São José do Rio Preto tem mais de 500 mil habitantes. Não, tu pode estar em São Paulo. Aqui falta também. Pode estar em Não, São Paulo. também, né? Porque Aqui falta. pro interior a gente não tem mesmo, assim. Aí você vai ter o quê? O profissional de terapia ocupacional. Isso. Sim. Ou o físio. Só que, entra às mas vezes. também o físio não vai saber mexer com o autismo. diferente. Se ele Outras ficar questões. só nas posturinhas, ela imagina que não consegue nem nada São outras de questões, conexão isso. com a criança, o indivíduo, enfim. Então a gente fica a pé. Sim. Fica. Ah, A sim. pé. Muitas vezes é negligenciado porque eu acho que não faz parte ainda dos critérios de diagnóstico. Mas Então, tem um aquela- forte Deve lobby fazer pra isso, né? Deve ser, exato. A próxima atualização deve ter. Que Muitas entre. pesquisas estão sugerindo que entre. É. Né? Então, você, quando recebe o diagnóstico do transtorno espectro autista, tem aquela tríade, né? A TO, a fono, a psicóloga, e depois, posteriormente, cada vez mais está entrando a intervenção motora. Eu vejo um movimento de 10 anos para cá, mais ou menos, que as clínicas multidisciplinares estão colocando. Entendendo essa importância, né? Porque muda o comportamento. Eu vou falar Muda o disso comportamento. hoje. Muda o comportamento. Não, tá totalmente interligado, né? Disso do Arthur, de não ter, né, cuidado, e até vocês disseram que é em torno de 80% Com dificuldade tem motora. isso. questões Acontece motoras. Eu diria, na minha casuística, que é 100%. Muita gente. E aí você, mãe, você fala, não, mas meu filho não tem nada, calma. Você Aí, ainda não percebeu. faz o teste. Querendo ser... Não tô jogando praga, mas é porque, às vezes, é. são coisas mais refinadas e a gente demora a se atentar. Mas é porque tá tudo interligado. Na hora que ele tem um déficit social, vamos fingir aqui, ele não tem déficit motor. Vamos fingir, ele tá nos 20% ali. Mas ele tem um déficit social. E consequentemente, ele passa o dia sentado num computador. Sei lá, vamos dizer que o hiperfoco dele seja computador. E ele não interage com outras pessoas. Acaba que a postura dele já vai ficando cifótica aqui que a gente fala, vai fechando. E a coluna vem e não desenvolve musculatura. Vai ter. Então, fatalmente, tem que entrar num programa de desenvolvimento
de qualquer ser humano. No do autista, ainda que tem toda a questão cognitiva, estimulação cerebral, é fundamental. Aí eu tô defendendo a área da gente, Thiago, mas fundamental Não, isso. O sedentarismo é muito alto no transtorno do espectro autista. Escrevi um artigo alguns anos atrás sobre obesidade no autismo. A prevalência vai lá para cima também, e são muitos fatores que contribuem. Um deles, falta de locais apropriados, falta de profissionais qualificados. Quando tem o programa de esportes, não são adequados para essa população. Sim. Muitas mães, quando eu converso no Esporte e Inclusão, mães do Brasil inteiro, elas falam, eu moro aqui na cidade e não tem local apropriado para colocar meu filho. Ou eu coloquei e pediram para eu tirar. Eu fui lá, me deram a matrícula de volta. Isso é muito triste. Eu acho que as coisas estão mudando nesse cenário, mas acontece. Não, acontece muito. A gente tá, assim, formiguinha, né? Formiguinha. A gente tem um outro caso de sorte ali, mas a grande maioria desamparado. Sim. É isso aí que a gente enxerga, né? Vocês dão supervisão à distância de treinamento de profissionais? Vocês fazem essas capacitações? Então, galera dos interiores da vida aí do Brasil, entrem em contato com profissionais capacitados, porque muitas vezes, se for esperar ter na tua cidade, coleguinha não vai ter, entendeu? Vai demorar demais, seu filho não tem esse tempo para esperar. Não tem, a gente precisa... aproveitar, assim, o tempo é ouro, né? De neuroplasticidade e tudo mais. Então, muitas vezes a solução vai ser buscar um profissional de fora para fazer essa supervisão online, né? A consulta, avaliação e supervisionar. Às vezes, você pega um professor de educação física da tua cidade. Treina ele. Isso, um fisioterapeuta para treinar, um pai, uma mãe engajada, entendeu? Sim, não é? Sim, é possível. Montar um programa, treinar um profisal. Entrar na discussão da equipe multi também, sabe? Às vezes você tá... Eu participo muito da equipe disso. Até tenho viajado pouco, viajado menos agora, mas viajava muito pra isso. Entrar na discussão quando entra o fono, o psicólogo, o supervisor, tem que entrar e o profissional da educação física. Claro, entra e vamos discutir. Ó, eu preciso disso, deixa eu tentar por esse caminho. Você defende esse lado, sabe? E começa a fazer sentido quando todo mundo entende a importância disso. Sim, nossa, você falando isso, tá me passando um filme aqui que... Lá vão mais uns 20 anos fazendo isso, com a equipe, recebendo orientações sobre questões sensoriais com a TO, recebendo orientações sobre questões de comunicação com a fono, questões comportamentais com a psicóloga, e nós dando a opinião e dividindo avaliações, que é um ponto que ainda falta muito na nossa área, né, Carol? Né, de instrumentos, assim, estar capacitado, aplicar escalas de rastreio adequadas, né? Tem várias, aí você sai pegando um pouquinho de cada ali pra chegar na sua avaliação ideal ali. Sim, porque a equipe chega chega na conversa com a equipe, o profissional A mostra avaliação, o profissional B mostra avaliação. Muitas vezes chega o profissional de educação física, ele não tem, né? Ou ele só mostra vídeos. E eu costumo dizer para os profissionais, isso fica muito no ar. Solto. Vamos colocar isso no papel. Né? Tem escalas formais que vocês utilizam? Essa miscelânea aí, o que vocês costumam utilizar? Tem escalas formais, sim. Eu tenho uma que a gente usa... Tem várias avaliações, na verdade. O TGM, o EDM3, o KTK, o MABC... Movement. É bom. Até o Movement. Tem várias. Muitos. E aí, qual que é a ideia? Obviamente, você tem que adequar para cada idade e tudo mais. E aí, o autista, ele foge, às vezes, da idade de desenvolvimento dele. Ele tem 6 anos, mas ele tem uma idade de desenvolvimento... É um gap, né? Tem um gap. Então, você tem que adaptar um pouco ali. Essa escala é para usar com 6 anos, mas você tem que chegar... Então, por isso que o entendimento geral do que é ABA, o que é desenvolvimento motor, estágio maturacional... as áreas do autismo que você consegue desenvolver através do exercício certo. Na hora que você estuda isso tudo e você pega essas escalas, você consegue montar algo incrível. A gente conseguiu montar um negócio, tem até que te mostrar pra tu ver, que a gente pega a criança, vou dar um exemplo aqui, o Joãozinho. O Joãozinho tem 8 anos de idade, e aí a gente estuda as idades de desenvolvimento dele. Ele tem 8 anos de idade real, mas ele tem um desenvolvimento motor de 6, um desenvolvimento de percepção de esforço de tanto, um desenvolvimento cognitivo de tanto. Você faz as escalas e dá uma média. É como se o Joãozinho tivesse 8, mas a média da idade de desenvolvimento dele fosse 4 anos. Expressão corporal, idade de expressão corporal, idade... E você começa a trabalhar de uma por uma para evoluir em cada uma, para essa média diminuir. Então, quando o Joãozinho fizer 9 anos, a ideia, que já que ele estava 4 atrasado, é que a gente chegue a que ele fique com 6 anos. E aí o atraso seja só de 3 anos.
E aí você vai, pra quando, esse exemplo de Joãozinho, quando ele tiver uns 12, a ideia é que ele esteja ali com 11 anos, então só tá um atrasado. Isso tudo a gente consegue ir metrificando, cruzando informações, cruzando dados, não tem uma escala só que você vai botar isso, mas quando cruza isso tudo, o trabalho fica incrível. Nossa, é um gap, né? Não, e fora que além das escalas de desenvolvimento, você tá desenvolvendo um ser humano fisicamente ativo, alguém que vai ter prazer em fazer esportes, alguém que vai ter prazer, vai se sentir incluído naquela situação, sabe? Aí é que fica incrível esse trabalho. É aquele que não andava de bicicleta, começa a andar, que não se engajava em grupos no esporte, começa a praticar, começa a pular corda com o pai, com a mãe, aí os pais ficam loucos, né? Ai, graças a Deus, meu filho começou a fazer tal exercício. E isso a gente escuta, isso é muito gratificante, porque vai ampliando o repertório motor da pessoa, criança, adulto, adolescente, eles começam a se engajar com mais frequência. E a questão da avaliação que o Cadu falou, eu acho importantíssima, porque o gap do déficit motor é grande. Então, a pessoa tem 9 anos, está com idade cronológica de 2, 3. Então, a gente trabalha para diminuir esse gap até chegar. Às vezes passa. É isso. Eu tenho alguns casos nesses anos que a criança tem 9, a idade foi para 11, maior que 10. Passou. Perfeito. Olha que legal. Muito. E ter esses registros é muito importante para sair do achismo. Parece que melhorou. Não, parece quanto? Eu preciso saber, né? Exato. Então, são dados. Olha, tava assim, depois de tanto tempo, tá assado, né? Sim. Tipo assim, precisa dar essa... isso tem que ser documentado. Tem que metrificar, né? Que você não pode... A pessoa fala muito, né? Que você não pode medir, não pode avaliar, não pode... Tem que metrificar. E, de novo, dá pra fazer isso. Na verdade, isso é minha paixão de vida, assim, ver essa evolução. Essa criança que tinha 4, 5 anos de atraso, equiparar. Que aí eu sei que não é aquela que para isso, o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo, tudo isso evolui muito, muito. Às vezes o aluno tem uma evolução gritante em algum gráfico, porque eu gosto de mexer nos gráficos, lá nos protocolos motores, e aí eu entro em contato com a equipe. E tá acontecendo isso com a TO, com a fono, com a psicóloga. Então, a equipe está sempre trocando informações. Se ele tem um comportamento disruptivo em um lugar, nós compartilhamos. Que pode acontecer comigo. Sim. Pode acontecer com outro terapeuta. Então, isso é a importância de mensurar essa evolução. Até porque, quando você mensura, isso norteia a sua intervenção. Numa habilidade não está tão bom. Isso, porque você consegue estabelecer prioridades. Falar, olha, isso aqui é mais importante, né? Então, você quer que teu filho faça o gol, tá? Beleza, no futebol. Mas a gente precisa trabalhar isso tem toda uma base por trás, né? Na hora que você entende o esporte, o exercício como ferramenta de desenvolvimento, você entende que o futebol, a escola de futebol não é só para aprender o futebol. É para aprender tempo de espera. É para aprender uma lateralidade. É para melhorar a hipotonia. É para dar independência. Aí fica bom, sabe? Porque aí você começa a enxergar qualquer palco, campo de futebol, piscina, quadra, como um ambiente reforçador para aquela criança, sabe? Sim. E aí você vai ter uma infinidade de possibilidades para poder desenvolver ela num ambiente lúdico, num ambiente que a taxa de engajamento dela é muito maior do que às vezes estar sentada atrás de uma mesa. Uhum. E aí começa algo mágico, assim. Você começa a ver as famílias, inclusive, ter percepção de melhora muito maior. Tem um estudo que fala da percepção da família depois da aula de natação. E o pai fala, meu filho melhorou sociabilização, meu filho melhorou engajamento, Sim. meu filho... literalmente, o estudo faz, o que é que o senhor acha do seu filho após a natação? Não, ele é outra criança. Ele não sabe bem explicar. Mas é legal, sente. esse estudo é legal, porque é outra criança, ó. Aí no final ele pega e fala, mas eu também percebo falta de profissionais capacitados. Claro. Isso Sim. acontece muito nos estudos das estereotipias, que estão saindo estudos com a diminuição das estereotipias. Eu não estou falando aqui que estereotipia é ruim. Sim. Só que em alguns casos, a equipe se for uma barreira... faz intervenção. Isso, sim. O que os estudos estão dizendo? Que dependendo do nível de atividade física, moderada ou vigorosa, o que começa a acontecer com a estereotipia? A diminuir logo depois da intervenção. E isso a gente vê no dia a dia. É outra pessoa. Sim, aquelas crianças ou indivíduos que às vezes têm
autoagressão ou heteroagressão, que ficam essa busca sensorial, né? E aí você faz algo de impacto vigoroso, então você regula aquele organismo. Que a estereotipia tá buscando autorregulação ali. Isso. Imagina conseguir isso através do esporte. Olha como vai ser muito mais vantajoso para ela. Sim. Não tô falando mal da estereotipia, muitas vezes ela é utilizada como ferramenta de autorregulação mesmo, mas e se a gente consegue reduzir elas trocando por atividade física? Sim. Olha que legal. Isso está cada vez saindo mais, eu percebo isso. Gostaria de escrever isso um dia, um artigo sobre isso, porque eu vejo muitos alunos entrando na intervenção com muitas estereotipias motoras e verbais. Sim. E no final, principalmente aqueles alunos que dá pra gente puxar mais, os adolescentes principalmente, e sai outra pessoa da intervenção. É nítido, mas eu gostaria de colocar isso no papel um dia. Que legal. Vamos o dia que ver. você escrever, aí você volta também no Hotspot para mostrar isso Claro, também. claro, teria um prazer. Eu vejo esse relato dos pais, né? Também tem o meu, porque o Arthur fazia aba, estava na fono, e aí ele desenvolveu a intenção comunicativa, desenvolveu a fala também. Um menino super sociável, ficou super sociável. A gente ia no parque e ele empacava. E aí, falei, não, mas tem alguma coisa, porque ele tem a intenção. Por que você não tá lá com os amiguinhos? Ele é. Tá. Isso, ele fala, desenvolveu a linguagem perfeitamente, assim, e não acompanhava. Mas aí era questão motora. Ele não conseguia ir na velocidade que os amiguinhos. Ele não tinha planejamento, consciência corporal para escalar, para subir nos negócios. Então, isso deixava ele de fora da socialização. E fazia com que ele se sentisse inferior. Questão da autoestima. Sim. E aí ele ficava... o que eu mais ouvia dele, eu não gosto. Ou então, eu tô cansado. Só que era uma defesa, Era porque fuga, ele achava né? que não conseguia. E de Isso. fato não conseguia. Ele não tinha competência para realizar aquilo. E aí, a hora que a gente começou com a questão... olhar para essa parte motora de exercícios físicos, né? E a hipotonia, aquela coisa toda. Nossa, aí eu tenho um moleque pendurado em tudo quanto é canto, correndo, né? Então, ele ainda tem várias questões motoras. Mas foi uma chave para a socialização. Porque isso deixava ele muito inferior, muito aquém. Exatamente. Mas olha, é por isso que eu falo, a gente tá falando de autismo, mas pega uma criança sem estar dentro do espectro que não gosta de jogar bola, não sabe jogar bola. Na educação física escolar, ela fica excluída também. Fica. Quando vai ter um jogo de futebol. Não por ser autista, por não saber, por não gostar. Sim. Então é a mesma lógica. O autista que não se sente confortável, que não tem autoconfiança, por exemplo, para praticar alguma coisa, ele vai fugir. Sim. Vai dizer que tá cansado, que não consegue, E aí começa a desencadear uma série de outras coisas. Aí já que ele não tem amigo porque não faz esporte, socialização é deficitária. Sim, aí exato. começa, né? Eu lembro até assim, quando eu ia em parque, nem balanço o Arthur ia, né? E aí eu depois até pensei que de repente fosse questão de equilíbrio, mas não, era hipotonia aqui, o core. Então até hoje, mesmo fazendo o tratamento, ele ainda não consegue num balanço sem apoio, ele não consegue com a força do corpinho fazer, né? E aí, então todo mundo vai lá em cima, ele quer ir lá em cima, aí ele pede ajuda, mamãe, me ajuda. E aí eu tenho que empurrar, porque ele não sabe, não tem... A propriocepção dele era inexistente, no caso, agora melhoramos bastante. Mas eu pensava... Então veja como exclui, tá todo mundo no balanço, você não tá. Tá todo mundo subindo e escalando alguma coisa, você não tá, você não tem planejamento motor, você não sabe onde que você põe primeiro ou depois, você é molinho, você despenca. Perfeito. Nossa, a prevalência é muito alta no TEA, da hipotonia. E aí, principalmente também, a questão da alfabetização. Porque, de novo, estou falando do meu filho. Meu filho, eu achava que ele estava desengajado, preguiçoso na atividade. Mas, para ele, era muito custoso se manter assim. Manter a posição. Ó o Arthur, eu fazendo tarefa com ele. Ele termina deitado. Termina deitado as atividades. Sem dúvida, tá sentindo dor, tá Então, assim, sabe, tanto que, assim, falavam, olha, tem que ser aba naturalista, desconstruído, pequenininho, né, no chão. E ele... Pro chão era terrível para ele. Se eu colocasse numa mesinha com encosto, eu conseguia mais tempo de engajamento. Porque no chão, sentado, ele derretia. Ele ia... E aí parece que tá desinteressado. Mas e como é que você executa aquilo todo torto, deitado, né? Então, nem o Denver, aba naturalista...
pra mim não funcionou. Eu precisei de mesinha e de um encosto pra eu conseguir que ele se concentrasse minimamente, porque senão ele gastava toda a energia dele só pra tentar se manter. Nossa, esse relato é muito frequente lá onde eu trabalho, nas intervenções. No autismo é muito prevalente, a prevalência é alta da hipotonia. A gente tem que tomar atenção especial, porque eles cansam mais rápido. Isso. A gente tem que tomar cuidado, vai sentar em W, a gente tem que ficar de olho. Então eu estou sempre conversando com as físios, porque a gente acaba ajudando um ao outro na intervenção. Então a gente está sempre alinhado ali nessa questão. Sim, isso de sentar em W, o Arthur Ele sempre sentou? Sempre, e ainda senta, porque é a base maior, né? Isso. E aí tudo, como fala, a parte ligamentar, como As chama articulações. quando que as articulações vão, Molinho, né? Assim. Hiperextensão. Isso. Faz extensão, mas faz uma hiper. Isso, molinho, totalmente molinho. encosta no professor. às Como que vezes. são os pais do Arthur em relação à atividade física? Não somos Será exemplo, que não é eu mesmo? fiz essa pergunta mesmo Não somos assim? exemplo, mas que nem meu marido, que é autista também, o Roberto, ele jogou bola muito tempo, quando era mais jovem, jogou muito, muito mesmo, e depois parou, ficou sedentário, teve um monte de lesão, enfim, sobrepeso. Só que o meu marido mesmo é um cara que também tá sempre se encostando. Ele tá sempre se encostando, ainda mais que ele é grandão. E aí, com o sobrepeso, pra ele, tudo. Eu olho na minha casa, tá sempre os dois encostados, derretidos, tipo, sabe? Assim, e cansados, tudo cansado. Vamos fazer... Porque vocês estão vendo que eu sou no 230, né? Não é nem no 220. Eu perguntei isso hoje, a gente vai dar a palestra hoje de tarde, e o meu tema, que agora ficou com esporte mais atividade física, eu puxei a importância das famílias fazerem atividade física. Vai ser minha parte hoje lá na palestra. O que a gente percebeu, tá? Vamos esquece autismo, vamos pro mundo. Uhum. Índice de obesidade hoje, mais de 25% do mundo é obeso. Índice de sedentarismo, mais de 58% sedentários. Índice praticante de atividade física. Atividade física, qualquer gasto energético. A pessoa andou um pouquinho, conta. A atividade física tava dando 9. Cidades mais ativas dá 11, dá 12. Exercício físico, treino estruturado ali, com intensidade regrada, tudo mais, tá dando 7%. Então, por que eu fiz essa introdução, Toninho? A gente vem pro autismo, aí a gente às vezes quer associar a hipotonia da criança, por ser uma das características que pode vir associada ao autismo, só ao transtorno. Mas muitas vezes é comportamental. Sim. Meu pai nunca fez atividade, Sim. minha mãe nunca fez atividade. Eu vejo meu pai se encostando, acabaste de falar que o Roberto se encosta, então olha ali, eu acho que é o certo também. Eu sentei em W, ninguém me corrigiu. Assim, na hora que você não tem um contexto familiar, tô colocando um pouco a culpa nas famílias agora, de prestar atenção nisso o tempo todo, de dar exemplo, a criança é uma esponja, gente, ela vai absorver aquilo. Então, se a família não tá conseguindo levar pra parque pra brincar, é mais cômodo de fato ficar sentado, é mais cômodo ficar deitado. Sim. O ser humano nasceu pra economizar energia. Assim, ele não sabe, desde os primórdios aí, ele não sabe qual seria a próxima refeição. Então, o corpo da gente quer gordura e sedentarismo. Então, pra que eu vou correr? Que ideia maluca é essa de alguém sair na rua? Eu corri hoje, 6 horas da manhã. Essa ideia não é normal, essa ideia não é pra ser... Não é assim, eu tô ali fora da minha cidade, podia ter dormido até mais. Não. Mas no meu caso já virou comportamento, é hábito. Então, é isso que a gente tem que tentar buscar. Às vezes chega uma criança lá, a mãe faz... Cadu, ele tem falta de força disso, ele não gosta de jogar bola, Digo, tá, e a senhora? Não, Cadu, vamos falar dele primeiro. Eu digo, não, pra falar dele eu preciso falar da senhora. Ele que precisa, Cadu. E o seu marido? Não, meu marido também não tá mais gordinho, Cadu. Eu digo, tá, mas e os hábitos alimentares? Cadu, a gente gosta de comer bolo, no final de semana tomar uma cerveja. Eu digo, gente, como vocês querem que eu ajude a criança? Eu preciso de vocês. A mudança familiar, Eu né? sempre falo, o protagonismo do desenvolvimento do filho é da mãe, é da família. Vocês que têm que ser protagonistas. Querem que ele seja mais ativo, preciso que vocês também sejam. Porque uma coisa é ele fazer uma sessão com o Diagão aqui 1 hora por semana, 2 horas, 3 horas. Né? Vai embora. E se isso não é replicável? E se toda atividade prazerosa dele depois é sentado? Enfim, é uma mudança comportamental nessa linha de atividade física incrível. Preciso das famílias. Hoje eu vou te mostrar lá na palestra um case de mais de 400 famílias que a gente está atendendo, onde as mães que passaram a fazer atividade física, o resultado dos filhos
foram incríveis. Tá sendo Olha, incrível. como muda. Essa associação é algo que vai ser publicado, tá? A gente tá também lá no mestrado, vai ser publicado isso. Que legal. Não sei nem o título, vou inventar o título aqui agora. Mães de crianças autistas que começaram a fazer atividade física ajudaram seus filhos a se desenvolverem. Alguma coisa assim. Eu já tive, há uns 10, 15 anos atrás, eu já tive problemas com famílias que no meio da intervenção a família apareceu com batata frita e queijo derretido. É um reforçador, né? Para reforçar, ou coca. Ali já me deu clique, ali falou, olha como que eles estão se alimentando. Aí você conversa com os pais. Não é tão diferente. Então aquilo vai pro filho. Né? O que você falou, né? Os pais comem mal, vai pro filho. Então tira o autismo. Vamos falar ali da criança, do adulto, do adolescente. Quando você começa a investigar os pais, alimentação, como nesse caso, que eu conversei com os pais, eu falei, olha, não dá para continuar assim, porque já está com sobrepeso o aluno. E aí a gente tentou ali mudar a alimentação, não só da criança, não adianta. Da casa. Da casa. Da casa. Não adianta só a pessoa. A verdade é que quando vocês pegam essas crianças, os filhos, né? Eles estão num contexto de famílias disfuncionais. Sem Essa dúvida, é a verdade. sem dúvida. Toda família atípica tá em frangalhos. Tudo desregulado, assim, né? Então, precisa haver aquele profissional que faça esse acolhimento familiar. Perfeito. Né? Então, de orientação e pensar formas como isso possa ser feito. Tem um caso que é engraçado, Diegão. Obviamente, eu tenho uma criança que ela tá com sobrepeso. E a gente intensivando a atividade, tudo e nada de perder, pelo contrário, só ganhava. E a mãe me cobrando muito. Eu digo, olha, tô tentando. Eu não fazia parte da equipe multi dela. E aí eu comecei a provocar. Eu preciso ir nessa equipe multi. Aí fui. Quando fui lá, o reforçador que o ABA usava era comestível. O reforçador que a Fono usava era comestível. Aí comigo, que era atividade física, óbvio que ele chegava com raiva. Claro. Porque os outros atividades não tô julgando, pelo contrário. Eu sou especialista em ABA também, defendo a equipe multi pra caramba, defendo tudo, mas... Ou tá todo mundo alinhado, ou ele vinha pra minha terapia com raiva. E eu sem entender no início, ele gosta tanto de jogar bola, daqui a pouco ele não tá gostando de jogar bola. É óbvio, jogar bola significa que ele não vai estar numa terapia que tem reforçador comestível. Digo, gente, eu tô com vocês. E eu comecei a usar reforçador comestível na minha sessão. Olha que contrassenso inicialmente, ele tá comigo fazer atividade física. Mas eu digo, olha, eu não posso ser o único fora. Eu vou usar. Sim. Na hora que vocês toparem trocar por reforçador fazer social... uma retirada. Aí vai ser incrível, vocês me ajudam. Claro, não tem sentido todo mundo usar comestível e você social. Não, e o pessoal brincar que a do ele treina pra depois ir pra McDonald's e dizer, mas tu não acha que tá errado? Não, dentro de um contexto de uma equipe multi, não, tá todo mundo usando o meu reforçador. Sim, sem dúvida. Sim. Eu tô ganhando... E muitas vamos vezes... a expectativa, eu não vou emagrecer ele, vou ganhar desenvolvimento motor, vou ganhar outra coisa, mas emagrecer esquece. Sim. Na hora que tu alinha essa expectativa, fica interessante. Por isso que eu digo, gente, vamos trocar esse reforçador. Mas todo mundo. O AT escolar, a fono, a TO, o psicólogo, o ABA, a mãe. Até a T. Preciso da senhora, eu sei que ele vai se irritar, porque a senhora sempre deu reforçador comestível, mas troca, me ajuda. Vamos fazer o teste, ou então troca. Não, isso precisa estar no plano de intervenção. Lógico. Né? Isso precisa estar no plano de intervenção de todos, no caso, né? Porque eu entendo isso como inicial, reforços iniciais, considerando que a gente pega crianças sem repertório nenhum de nada. Beleza, você precisa, uma porta de entrada, mas você tem que ter... dali pra frente a substituição, ampliar repertórios, né? Senão você fica refém daquilo. Né? Você cria outro comportamento inadequado. Só faço se eu ganhar a batatinha. Só faço se eu ganhar o chocolate. Né? Então, e quem da equipe não faz é o errado. Aí a sua terapia... Ele não tá mais querendo ir pra terapia motora. Eu digo... Logo pra minha... Pera aí, tem alguma coisa... Que vocês precisam fazer parte da equipe mesmo. Com certeza. Né? Com certeza. É fundamental a gente fazer parte da equipe. Para alinhar, por exemplo, a pessoa está usando comunicação alternativa com todos, não está usando com o professor de educação física. Qual o sentido que faz isso? Qual o sentido? Está usando o procedimento de hierarquia de ajudas nas terapias, está usando suporte visual, economia de fichas, mas lá com o professor não está. Isso é sem sentido, isso não tem sentido. Está usando mordedor e fone nas outras terapias, mas o professor de educação física não está usando, ele não sabe que a pessoa usa. Sem sentido.
Por quê? Porque a equipe não Gente, está né? É conversando. desconexo, né? Tipo assim, é paralelo, não tem como isso dar certo. Não E tem. aí, vou te falar, a gente tá falando de equipe mútua e tudo mais. Eu vou puxar até pra um lado mais social agora. Me dói dizer isso, tá? Mas não vamos conseguir oferecer terapia pra todo mundo no país, no cenário atual. Sim. Não vamos. Nem toda criança vai ter acesso a supervisor, aba, fono, TO, terapia e integração sensorial, psicomotricista, não vai ter. Mas ao esporte, É mais democrático. todo município tem uma escola que tem educação física. Toda esquina, às vezes, a gente tem uma quadra, um parque, alguma coisa. Então, tu consegue. A gente tem projeto social lá, que a gente treinou os professores do projeto social. Projeto social no meio da comunidade lá. A gente treinou ele de como incluir, de fazer economia de ficha, de puxar o aluno para ser auxiliar dele, aquele que tinha uma rigidez de comportamento, precisava dominar o ambiente e tudo mais. E tu tá conseguindo alcançar muito mais gente. Então, eu enxergo o esporte não só como ferramenta de desenvolvimento psicomotor, social, afetivo de uma criança, mas como uma ferramenta de inclusão até de... Total, assim, de... todas as caixas da sociedade. A criança Mais Com acessível, certeza. mais muito democrático. acessível. Né? Claro. Vai esbarrar nessa questão de falta de capacitação de profissional. Sim, Perfeito. esbarra. Mas, de fato, se houver essa capacitação, o pessoal se conscientizando, né? Os profissionais dessa área buscarem estudar sobre O alcance vai ser muito grande. maior em Isso. termos, né, de como que fala? De serviço público, assim, a gente Isso. pensando em massa. Sim, Em massa, Eu participei de uma audiência não pública. tem como estar fora o esporte. Não Participei tem, de uma audiência não pública tem. recente, até em Brasília. Fui lá discutir direitos dos autistas, de inclusão, tudo mais. Um monte de gente de várias áreas. Na minha área da atividade física, eu disse, gente, vamos capacitar profissionais da área. A gente usa o esporte como ferramenta de desenvolvimento. Sim. O esporte como ferramenta de inclusão. Toda escolinha de futebol social, todo projeto social. Imagina se cada um consegue colocar 10, 20, 30 autistas dentro da sua escolinha ali, que num todo não vai ser tão relevante, mas para a comunidade autista vai ser incrível isso. Sim, demais. sem Olha dúvida. aí. Tem muitos. Tem projetos do governo, claro que não atende todos que deveriam Sim. atender, né? Uhum. Mas existem projetos. Já dei muitos cursos de capacitação para esses projetos. E depois eu fico muito feliz, porque quando eu vou lá dar curso, eles têm 2 núcleos, aí depois eu volto, aí já estão com 15. Eu falei, nossa, como que cresceu? Começou a fazer diferença para a Olha sociedade. só, que incrível, né? Eu fico assim, bobo, assim. E sabe um ponto que eu acho muito importante também da profissão de vocês? Essa área de vocês, porque a gente fala muito em autismo e intervenção precoce. A intervenção precoce, gente, acaba, né? As crianças vão crescer, e aí? Crescem. Então, esses treinos mais estruturados, aba, fono, TO, né? Ou, enfim, tem uma validade, uma longevidade curta. Eu digo de reforçador. O esporte, não. O esporte, você pega o adolescente, você pega o adulto, o meu filho mesmo. Eu lutei tanto para desenvolver várias habilidades sociais, cognitivas, de linguagem. E aí, eu vivenciei várias altas com o Arthur. Alta da fono, alta não do aba, porque eu vivo aba, gente. Vivo, só vivo, só. Mas a alta da clínica que ele fazia, que era muito intensiva. E aí, eu estou vivenciando uma fase que eu vou precisar retomar outras, de novo, uma intervenção baseada em aba. E aí, pensando na parte motora, que eu preciso focar com o meu filho, para ele ter o tônus para a parte de alfabetização, que vai para o primeiro aninho, né? E aí eu preciso fazer treino de seletividade alimentar e rigidez cognitiva. E o que eu abordei até com as meninas lá da minha cidade, né? Falei assim, gente, se vocês oferecerem para o meu filho uma salinha, Ele vai... acabou. Eu briguei tanto para conseguir que ele alcançasse, né, esses objetivos. E agora parece que eu vou punir ele. Então eu tiro das outras atividades, tiro de atividade ao ar livre, em movimento, e coloco numa salinha de novo, não. Então, esses treinos vão precisar englobar toda essa parte externa. O Arthur, ele faz Kung Fu e Judô. Vai englobar a aula que ele já faz de Kung Fu, a aula que ele já faz de Judô, né? Então, vocês conseguem alcançar uma faixa etária sem limites. Não tem alta a prática de atividades físicas, esportes, exercícios físicos, não tem alta. Então, a TO dá alta, muitas vezes a fono dá alta, outras pessoas dão alta, a gente não tem alta.
é pro resto da vida. A gente cansa de ver casos de pessoas com idades mais avançadas praticando exercícios físicos. Acho que essa é a grande Olha vantagem, quanta né? informação tem num treino de judô que ele faz. O contato físico eu tô muito Sim. próximo. Isso. O toque e força e consciência corporal. E regras, e né, regra, e disciplina. Esperar a sabe? vez. Olha quanta Muito. informação. Se você entende bem, se você tem que combinar com ele a rotina antes, se tem que mostrar um PEX, se tem que ter pausas maiores porque ele tá ali, tá chegando no limite dele. Se você entende bem como fazer, olha quanta informação tem numa aula de judô. Eu acho que a gente tem O outra visão, toque. né? Quando a gente vê assim, Ah, aula de lógico. judô, a gente começa a quebrar, a gente começa a fragmentar. Não é o judô, é o judô como ferramenta de desenvolvimento. Isso pra Isso. todo mundo. Não tô falando só de autismo. Tu não pode achar que teu filho que é neurotípico ali vai fazer judô só para ir pra Olimpíada. Não, ele tá ali pra conhecer gente. O objetivo ele tá... não é esse, Isso, né? quando tu para entender isso em crianças neurotípicas, por que no autismo eu só posso enxergar o judô como... Não, ele tem que estar no judô pra aprender a falar. Não, é também, mas olha quanta informação tu tem Sim. numa aula Não de é judô. pra- Colocar é. um kimono, gente. Não é pra ser, né, assim, a questão do desempenho. Nunca. Porque Isso é é o secundário, meio, eu acho. isso Sem é dúvida, não pode secundário. mirar no desempenho. Não pode se mirar conseguir. A nisso. gente tem uma criança que ganhou, é lindo, tem um slide dele hoje lá que ganhou um torneio de karatê. De karatê, isso. Incrível, um negócio, mas assim, Não, mas é ele exceção. foi desenvolvendo Eu já no karatê. escrevi também. sobre Começou o karatê como ferramenta de... Ele não usava Belezinha. textura, cortava a etiqueta, tudo. Vamos testando. E gostou. Daqui a pouco ele usou um kimono. Quando ele usou um kimono, a gente fez, caramba, se ele tá Então, aceitando a textura de um kimono... Eu acho que, assim, o viés mais importante não é nem só questão, isso do desempenho, não é mesmo? Mas é o engajamento. Porque é o Muito. que muitas terapias, a gente vai perdendo isso da criança e do indivíduo. Não tá mais engajado. Que saco. Isso aqui, chato pra caramba, entendeu? Mas no esporte e na atividade física, exercício físico, você consegue manter engajado. Então, simplesmente de tornar aquela criança feliz, de gostar de um lazer e espairecer, né? Assim, porque só coisa muito rígida, cara, que vida chata isso. Que coisa chata. Ali tá péssimo. Eu vejo meu filho, né, no Kung Fu. Ele tem bastante dificuldade motora, então assim, ele não consegue fazer cambalhota. Aí o Shifu, lá, o mestre Shifu, ele fez uma adaptação. Arthur, vamos fazer um rolamento aqui pro lado, né? E eu trabalho muito isso com o Arthur, porque ele não desempenha como os outros. E o melhor amiguinho dele, que é um grude, o Pietro, ele tem o dom da coisa. O menininho fazendo Kung Fu é a coisa mais linda do universo. E meu filho não consegue a precisão de execução, não consegue os movimentos de forma adequada, nem tá esticadinho, nem a mão de defesa, né? Tudo bem. Então eu converso muito com ele isso de, filho, todo mundo tem habilidades e todo mundo tem dificuldades. Então você tem dificuldade nisso, tudo bem. E nós vamos tentar mais, vamos tentar fazer diferente, né? E então isso também tem sido importante, de trabalhar essa frustração, né? De ali no campeonatinho ele perder. E isso faz parte da Sem vida dúvida. também, essa Opa. tolerância, né? Com certeza, com certeza. Então eu vejo o Arthur no Kung Fu, gente, eu morro de orgulho, mas assim, morro. Não, dá eu pra... quero- Olha isso. Outra coisa que o esporte vai trazer. Olha o orgulho que a mãe tá de falar dele aqui, ó, assim, ó. Muito. Olha como você vai trazer a mãe Demais. pra dentro do tratamento, assim. Ela, caramba, olha quando você bota um objetivo de... vamos participar de uma competição. Sei lá, olha como a mãe se envolve. Olha, isso é incrível, gente. Isso é incrível. A família engajada no tratamento. Muda a dinâmica familiar. Uns anos atrás, eu escrevi no Esporte e Inclusão um artigo sobre uma criança com autismo que a mãe assistiu pela televisão, uma matéria sobre o impacto dos esportes, talvez acho que foi até a nossa Será? matéria, e aí ela decidiu colocar esse menino no jiu-jitsu. Foi lá no jiu-jitsu, os professores falaram, olha, a gente não tem experiência com autismo, mas a gente aceita o desafio e vamos lá. Deram vínculo, afeto, deram carinho e funcionou nesse caso. E não tinha ninguém dando treinamento. Então, lá com o Arthur também foi isso. Foi a abertura, foi a... Vamos tentar. Vamos tentar. O médico, com o tempo, tirou o remédio. Os comportamentos que estavam acontecendo no jiu-jitsu, como obedecer regras, organizar o material, o comportamento começou a ser generalizado para casa do menino.
O comportamento do menino mudou, a sociabilização do menino aumentou muito. E assim, foi uma história e tanto, e os professores encararam o desafio. Falaram, não, vamos fazer acontecer. Incluíram ele no campeonato, ele ganhou medalha como todo mundo, e assim, foi uma super história. E eu fico muito feliz de contar ela hoje, porque a gente sabe a dificuldade. Nossa, é muita dificuldade para conseguir isso, assim. É um caminho ali. Mas não acaba sendo o caminho mais leve, entre aspas, eu digo por esse envolvimento, engajamento, a gente vê as melhoras, então a gente consegue ir comemorando, porque a gente, enquanto mãe, pai, a gente também precisa dos nossos reforçadores. Porque às vezes você vai ficar fazendo 1 milhão de vezes a mesma coisa para tentar consolidar aquele comportamento, aquela habilidade. E aí tem hora que você fica assim, meu Deus, não vai, né? Não vai. Tô fazendo, vai 1 ano. E então é difícil. E aí, dentro dos esportes ou na atividade física, a gente consegue ver bem claramente essas pequenas melhoras. E isso pra gente também é reforçador para se manter, né, nos estímulos, com as intervenções em casa, enquanto família mesmo. Com certeza. Ah, sem dúvida. Olha essa fala, os pais se sentirem parte do... Parte. É isso, você não pode esconder o pai, não dizer a ele o que está acontecendo, pelo contrário, tem que trazer ele para dentro. E acho que o esporte é uma ferramenta muito poderosa para isso, sabe? É uma terapia que o pai pode praticar com o filho. Olha que bacana, Sim, olha que... Isso, de vínculo, possibilidade de estabelecer vínculo. É incrível, é incrível. Um pai me mandou uma mensagem semana passada que o filho dele, de 6 anos, nunca jogava bola. A habilidade de arremessar o menino não tinha. Só que já fazia 1 mês que estava acontecendo comigo. Mudei as estratégias, criei as estratégias lá, me baseei nas práticas baseadas em evidências. O menino começou a jogar bola, mas ainda não estava ocorrendo com os pais. E o pai me falou, Thiago, meu filho está arremessando. O meu filho está arremessando a bola e arremessando com as 2 mãos. Isso é muito gratificante para a família e para nós profissionais de educação física, né? Sim. Porque ele começou a generalizar um comportamento e a gente quer independência, a gente trabalha para que o aluno possa ter autonomia. A gente não quer que o aluno dependa de ajuda física para o resto da vida. Por isso que a gente aplica as estratégias para dar autonomia, independência. E quando isso começa a acontecer, eu acho que o céu é o limite, né, Cadu? Sem dúvida. Tem limite, né? Começa a ficar... A jornada é incrível. Eu sempre falo pra família assim, começa a aproveitar a jornada também. Não se preocupa só com a linha final, não. Vamos aproveitar todo esse caminho de desenvolvimento que a gente vai ter através dessas ferramentas poderosas chamadas esporte, desenvolvimento motor, tudo mais. É que na primeira aula eu recebo muitos pais que já tentaram colocar os filhos em vários locais. Foi frustrante para todo mundo. Sim. E quando o aluno chega lá na primeira sessão, aquilo não faz parte da rotina dele. Muitos se desorganizam. Isso é super normal para quem trabalha com TEA. E a gente fala, calma, pai, mãe, calma. Ficou 5 minutos, saiu bem, já ótimo. Aí começa a chegar bem, aí começa a ir embora bem, aí começa a aumentar a tolerância. Porque muitos professores acham que nas primeiras aulas o aluno tem que ficar lá o tempo total da hora de aula. E fazer tudo. Isso é secundário, gente. Isso daí vai acontecer lá na frente, quando o ambiente ficar reforçador e o engajamento lá em cima. Isso é importante falar pra gente não romantizar. Eu acho que a gente já discutiu um monte de ferramentas, importância, mas sem romantizar. Que não é só coloca no esporte que vai desenvolver. Não, a gente tá falando de profissionais capacitados, ou ao menos... igual, eu não tive profissionais da educação física capacitados, mas tive profissionais abertos que ouviram as terapeutas, ouviram minhas queixas, faziam essa troca e aí a gente conseguiu construir esse caminho. Estamos construindo. Sem romantizar, é importante achar um esporte. Tem uma recomendação americana que diz, ache um esporte. Veja o desenvolvimento motor dele, ache um esporte, qualquer um. Que às vezes a pessoa manda mensagem. Qual é o melhor esporte para o meu filho? Eu ia falar isso agora. Qual que é o melhor esporte para o autista? Para o autista. Não sei. Com essa informação toda que você tá me dando, assim, ele tem nome, ele tem idade, ele tem... E o que você tem disponível? O que será que ele pode gostar, né? Isso que é legal. Tem revisões sistemáticas falando treinamento de força, desenvolvimento motor, esportes coletivos, esportes aquáticos, yoga... corrida, ou seja, o leque é inúmero. O que ele gosta? O que vocês têm acesso? O que o pai gosta?
Olha que pergunta, o que o pai gosta? Porque eu preciso que o pai se interaja com ele. Então imagina um esporte que o pai vai conseguir fazer com ele. Estudo a gente tem. Estudo tem. Tá comprovado cientificamente. Então é muito mais o que é que a gente tem dentro do contexto que a gente vai conseguir aplicar. Sabe? Isso que é legal. Ainda tem... Às vezes o pai fala assim, o meu filho, ele ama basquete, ele vive com a camiseta de basquete. Mas qual esporte ele deve praticar? Basquete. Ele ama basquete. O meu filho ama água. O que ele deve fazer? Por onde que vamos começar? Por onde o seu filho mais gosta. Então, muitas famílias pensam que existe o esporte apropriado para pessoas com autismo. Não, igual o Cadu está falando, tem estudos assim diversificando. Tem as práticas que eu vou falar hoje, exercícios de movimento, como práticas baseadas em evidência. Então temos um leque de opções. Mas eu sempre vou no caminho do que ele mais gosta. Ele gosta de assistir o quê? Futebol. O que é o reforçador? Aí eu aplico uma ficha de anamnese, eu descubro com a entrevista com os pais também. Mas vamos por onde a pessoa mais gosta. Isso. Antes, né, de preparar o Arthur, eu tive essa frustração. Coloquei ele no futebol. Não, sem condição, né? Primeiro que baseado em quê? A Mirella achava que o futebol ia ser bom. Eu pensei, esporte coletivo. Mirella gostava de futebol. A Mirella gostava de futebol, né? Futebol. Tipo, não. Ele nunca deu indicativo que gostava de futebol? Não, nada. Tá. Mas ele não tinha que também gostava também de nada. Também não tinha outro. Então, tá, assim, perfeito. né? Aí eu pensei, um esporte coletivo, né? Mas ele se distraía demais, os comandos, propriocepção, assim, pra onde que você vai chutar e conduzindo. Então, ele tava assim, o professor passando as coisas, passava um passarinho, ele tava ali no passarinho, ele tava fazendo qualquer coisa, menos ali, né? Não chegou a ponto de frustrar. Eu tirei o Arthur antes disso, fui, né, assim, remanejando para outras coisas. E aí, quando eu pensei em artes marciais para ele, foi porque ele ama dinossauros e ele brinca muito de batalhas. Então, batalhas, pensei, lutas, né? E aí fui falando de lutas com ele, e o tipo de luta que tem, e que não sei o que. Foi o caminho que eu achei, de uma portinha, sabe? Não, incrível. É tentativa e erro, assim. Eu vou te falar, pode falar, quais esportes... Não, vou te falar o que a ciência tem. Todos esses que eu falei. Natação, coletivo, individual, luta, treinamento de força, corrida, yoga. Nossa, como tem muito. E agora, como ele deu algum indício, ele tem algum reforçador? Eu tenho uma criança que ela é... O hiperfoco dela é futebol. Tipo assim, ela sabe o resultado de todos os jogos do mundo. Assim, tio, tu viu ontem o campeonato chinês? Eu digo, o chinês? Não vi. A série B do campeonato chinês? Não vi ontem o que foi que teve. Aí ele me conta tudo. Então, eu convenci a Fono a fazer a sessão dela no campo. Vai pra lá, usa o campo como reforçador da Fono. Olha que legal. Tu vai usar o prompt, tu vai trabalhar a musculatura orofacial, tu vai usar a figura. Eu sei, mas o ambiente é aquele. Vai por mim, se puder, usa as figuras de futebol pra trabalhar o que tu quiser, mas olha que sentido que faz. Então, com esse, obviamente que eu tinha que começar no futebol, sabe? Mas aí tu começa a avaliar, mas ele tem... ele consegue jogar, tem uma hipotonia gigante, assim, ele não conseguia ficar... Quando chutava, caía. Aí tu começa um outro trabalho de fortalecimento de hipotonia. Mas usando o futebol como reforçador. Onde ele vai estar engajado. Cara, vamos fortalecer isso pra tu voltar pro futebol chutar mais forte. E aí tu começa, mas olha como tudo começa a fazer sentido. Sim. Pela preferência dele. Preferência, exato. Então, esses tempos atrás, eu tava fazendo futevôlei. Eu não faço nada certo, assim. Eu tenho um ciclo de 3 meses em 3 meses. Todo mundo tira sarro de mim, porque eu não paro nada. E aí eu compro a roupa, eu compro os negócios pra engajar. 3 meses eu já mudei. E eu tava fazendo futevôlei porque eu fui tentar um negócio completamente diferente pra mim. E eu amei. Aí, assim, mas aí, você tá indo bem? Não, eu tô péssima, eu sou ruim pra caramba. Mas era uma delícia a aula. Eu tava correndo ali na areia, Aí, se eu sou péssima, e daí, tudo bem, eu nem entrei pra fazer competição de futevôlei, entendeu? Então, ali me mantinha reforçada. Era gostoso, apesar do tanto que eu era ruim. Mas se a Mirella de 3 em 3 meses roda, por que o Arthur não pode rodar? Também, até exato. achar o que ele engaja. Exato. Porque é isso, a gente tende a querer, o ser humano é assim, a gente quer a fórmula mágica, até o né? final. Sim. Já recebo mensagem assim, Diagão. Cadu, passa um treino pro meu filho. Digo, quem é teu filho?
Assim, o cara não me diz nem quem é o filho Sim. dele. Passa um treino pro meu filho de Sim. quem é teu filho. Às vezes a gente tem que conscientizar os pais. Sim. A gente, muitas vezes, eu recebo muitas vezes famílias lá com os filhos e filhas, mas eu vejo que a conversa mesmo que eu tenho que ter no começo Com a família. é com a família. A família. Porque às vezes os pais, acontece assim, criam muita expectativa. Expectativa, O pai jogou futebol, mas É. queria se profissionalizar, mas acabou não se profissionalizando, coloca o filho. Aí eu vejo que ser o Cafu da vida, assim. É. Calma, pai. É isso Calma, mesmo. calma. Aí a gente explica, mas é incrível. É uma ferramenta, assim, se souber levar, se souber trabalhar. É uma ferramenta terapêutica. Ah, é sem isso. dúvida. muito. É uma ferramenta de vida. De vida. É uma ferramenta de vida. É uma ferramenta que tem que virar hábito. Eu acho que esporte, atividade física tem que ser algo que Tem que tem entrar na fazer vida. parte da vida Uhum. do autista. Não, de qualquer pessoa. Uhum. De qualquer pessoa. Sabe? Eu tava conversando com... Quem, meu Deus? Acho que com o Thiago Guzmão. Thiago lá de Vitória. O Thiago tava com ele nos Estados Unidos no congresso e ele, Cadu, velho, todo meu paciente eu coloco fazer atividade física. Perfeito. Olha quanto Ó, de que regulação legal. vai ter. É. Tiago Castro também, doutor Tiago Castro lá de Foz. Tiago faz, pô, ele responde muita perguntinha, né? Adoro, doutor Tiago. O que é que eu tomo pra melhorar o sono? Ele faz, primeiro, reduz a tela. Segundo, atividade física. Ou seja, olha como é mais fácil as pessoas perguntarem qual é o remédio que eu tomo pra dormir melhor. É. Uma fórmula Pílula mágica, mágica, uma pílula Qual é o mágica. remédio que eu tomo e desligo o interruptor? Não, tira a tela, deita mais cedo, né? Já não faz atividade isso, come coisa mais leve. Olha quanta coisa a gente tem que Antes. fazer antes de Uhum. pensar só em No remédio. final. No final. no final. É a mesma coisa com a atividade física. A atividade física não pode ser só pra... ele tá sem falar. Eu vou colocar... Não, é um todo. Um todo. Crianças mais saudáveis, crianças mais engajadas, com objetivos... o objetivo de toda sessão tem um objetivo diferente. Vai ganhando autonomia, vai ganhando força, vai ganhando... E, obviamente, ela vai ser uma criança mais autoconfiante. Vai Isso desenvolver. impacta, né, Cadu? Impacta na vida. É. Impacta. O meu primeiro livro, uns anos atrás, eu escrevi um e-book que tem vídeos nesse e-book. Porque os pais ficavam muito tempo com os filhos, mas não sabiam o que fazer nas atividades. Tiago, o que eu faço? O que eu faço na minha cidade? Não tenho local apropriado, não tenho condições. Eu falo, vai andar. Uhum. Primeiro. E de escutar tantas coisas assim, esses relatos, aí eu fiz um e-book, 7 atividades divertidas. E aí mostra o vídeo. E aí tem uma série de atividades lá que os pais fazem. Legal. E aí eu comecei a receber o feedback, né? E os pais falando assim, isso mudou a minha vida, porque eu saí para andar com meu filho, eu era sedentário, a gente começou a correr Sim. e por aí foi. Mudou a vida da família. Todo mundo. De todo mundo. Que legal, gente. Isso é muito gratificante, né? A gente vai sair daqui com o compromisso que Mirella vai começar a fazer atividade Não, eu tô física. super animada pra Conta No pra futevôlei. gente, conta pra gente. Futevôlei, Muay Thai. Ela vai fazer Ai, por gente, 6 ó. meses. Eu Ela vai sou fazer por assim. 6 meses de futebol. É de 3 em 3 vai ficar Agora 6. são Mas eu certo, sempre né? pensei assim, e daí que eu fico mudando? Pelo menos tô fazendo alguma coisa. Tem E vocês, problema sedentários, nenhum. tirando sarro de mim, entendeu? Pelo menos eu tô aí, ó, rodando, fazendo turma, fazendo amigos, fazendo galera, entendeu? é mesmo. Tipo assim, tô achando que eu tô no lucro. No Tá social, no, tá né? no. Se faz isso 3 em 3, É. tá ótimo. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Queria dizer para vocês que estão assistindo aí, buscarem as redes do Cadu e do Thiago, porque a gente coloca ali o @ certinho, né? Que são profissionais capacitados que podem ajudar também a capacitar os profissionais aí ou pessoas próximas a vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, pelo bate-papo. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui conversando com vocês. Gente que agradece. Até a forma leve que foi conduzido aqui pra falar desse tema. Obrigado demais. Adoro o podcast, viu? Prazer ter estado aqui. E você já se inscreve também, tá? Se inscreve se você ainda não se inscreveu e já deixa seu joinha, porque a gente precisa disso para continuar crescendo, tá bom? Um beijo, fiquem ligadinhos que tem muitos episódios por vir. Tchau, tchau.